Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. É com prazer que voltamos ao seu encontro para podermos, de alguma forma, trazer à reflexão vários temas que a doutrina nos propõe. E o Pense Nisso nada mais é do que um espaço reservado para darmos algumas informações sobre o que pensa o Espiritismo a respeito de vários temas, vários assuntos. E hoje estamos com um assunto muito especial para o Espiritismo, que é a reencarnação. A reencarnação é um tema novo aqui no mundo ocidental, mas muito antigo no mundo oriental. As primeiras religiões mais antigas do mundo eram reencarnacionistas, as religiões orientais. Aqui no mundo ocidental, que é um mundo mais novo, mais recente, nós não tivemos muita repercussão sobre a reencarnação. Quem, na verdade, trouxe a reencarnação para o mundo ocidental foi o Espiritismo. E o Espiritismo foi organizado, foi divulgado, foi codificado na metade do século XIX, por volta de 1857. Então, para nós aqui é relativamente por curto tempo. Portanto, nossos cumprimentos a todos vocês que nos ouvem, mais uma edição do programa Pense Nisso, esse espaço reservado para podermos refletir sobre esses temas que a Web Rádio Meimei nos propicia. Esse é um tema muito especial para o Espiritismo, a reencarnação. Você sabe disso. Se você não sabe, vai ficar sabendo hoje, agora. Né? A doutrina espírita explica a reencarnação como o retorno do espírito à vida física, à vida corporal, ao corpo de carne. Dá-se a palavra o nome de reencarnação. Por exemplo, todos nós que estamos aqui reencarnamos e nascemos aqui para esse mundo e aqui estamos vivendo um período até terminar o tempo aprazado, quando vem a desencarnação. Aí voltamos para o plano espiritual e lá aprendemos muitas coisas e acabamos retornando aqui em outras oportunidades para reaprender aquilo que não aprendemos, para dar um salto mais significativo no nosso progresso moral, nosso progresso espiritual, e assim contribuir para o progresso espiritual da humanidade. Na doutrina espírita, a separação da alma do corpo é o que nós chamamos desencarnação. Separação da alma do corpo. O corpo morre. Ou seja, ele perde a capacidade de viver. Um dia vai acontecer isso. Mas o espírito, que já existia antes do corpo e vai continuar existindo depois dele, sobrevive a essa situação. Por isso que nós dizemos que ele desencarna. O espírito não morre. Quem morre é o corpo. Acontece que o espírito, depois da morte, depois do desprendimento, depois da desencarnação, ele não vai ficar todo o tempo desencarnado. É claro que o tempo no plano espiritual não é o mesmo tempo que nós vivemos aqui, pelo menos nos planos mais altos. Mas, de qualquer forma, um dia ele vai voltar à sua vida física. Ele vai renascer. Pois o seu progresso ou seu desenvolvimento espiritual depende das suas experiências no mundo físico. Nós todos estamos aqui numa espécie de estágio de aprendizado. Estamos colocando em prática aquilo que precisamos aprender de fato. Como aquilo que Jesus nos ensinou sobre o perdão, sobre a compreensão,
sobre a paciência, sobre a tolerância, etc. É aqui que o espírito efetivamente aprende. Depois ele volta para a vida espiritual, para continuar seu progresso espiritual, retomando mais tarde suas novas experiências. Então, nossa vida espiritual não começou com esta vida. A vida do corpo, sim, ela começou no momento da concepção. Aí desenvolveu aquela fase no útero materno, nasceu e vai até o momento em que ele não tem mais condições de sobreviver. É o que nós chamamos de morte. Então o corpo nasce, desenvolve, cresce, muitas vezes reproduz, né? E morre de novo. E depois o espírito desencarna e fica no plano espiritual e depois volta a viver. Esse tempo não é um tempo determinado. O tempo que o espírito fica encarnado ou desencarnado não é determinado. Depende das condições, das necessidades de cada um. A vida física ou material, ou seja, a vida que nós vivemos aqui na Terra, é necessária. Por isso, o Espiritismo se preocupa não só com os desencarnados. Aliás, se preocupa menos com os desencarnados do que com os encarnados. A principal preocupação do Espiritismo é com quem está encarnado, que está vivendo aqui. Como nós que estamos aqui, seres humanos. Porque é aqui que nós temos que aproveitar. É aqui que nós temos que desenvolver as nossas potencialidades. Aquelas com que nós fomos criados para o nosso desenvolvimento. Como a semente que é plantada e produz, e da semente nasce a planta, e essa planta no futuro vai produzir novas sementes, que depois caem na terra e forma aquele ciclo. Nasce de novo, vai se tornar planta, cresce, produz sementes, cai a semente na terra, nasce de novo, quer dizer, forma esse ciclo de vida. E tudo na Terra, tudo funciona como ciclos. Né? Assim como o dia e a noite, é um ciclo, os anos se renovam, são ciclos, as estações do ano, né? Se renovam, são ciclos. A vida nossa, todo dia se renova, todo ano se renova. A vida na Terra também, nossa. Ela se renova constantemente, numa jornada do espírito, no seu desenvolvimento espiritual. É aqui, na Terra, que mais aprendemos. Também por essa razão, nesse mundo, há tanto sofrimento. O sofrimento decorre do desconforto, da nossa dificuldade de viver, e principalmente da nossa dificuldade de aprender a viver. Quem menos sabe, mais sofre. Trata-se de um estágio, portanto, que retorna para realizar algo em seu favor, em favor daqueles com quem vai conviver, e porque não dizer em favor da humanidade, porque cada um de nós não vive só para si. Nós vivemos também para a família, para os nossos amigos, para a nossa coletividade, para a nossa nação e para o mundo todo. Porque nós fazemos parte dessa grande massa hoje de mais de 8 bilhões de pessoas que constitui a humanidade. A vida, ao contrário do que se pensa, não é um paraíso. Nós não estamos no paraíso, mas também não estamos no inferno. Exceção feita a determinados casos, realmente, de muita dor, muito sofrimento, como aquele pessoal que está hoje sofrendo os horrores da guerra, das explosões. Por exemplo, aquelas crianças, aquelas famílias que perderam seus bens, que perderam sua casa, que não têm onde dormir, nem onde descansar. Nós estamos num mundo em que as facilidades e as dificuldades se alternam. Ora a vida se torna mais fácil, ora a vida se torna mais difícil.
é a nossa condição de espíritos em processo de desenvolvimento, num mundo de provas e expiação. Aqui é apenas, portanto, um estágio de aprendizado. É como se fosse uma missão que cada um de nós recebeu para desempenhar aqui nesse mundo. Um adolescente de 16 anos, lá no Colorado, Estados Unidos, muitos anos atrás, talvez 80 anos atrás, uns 60 anos atrás, chamado Morey Bernstein, chegou aquela tarde em casa um tanto revoltado, na casa dele, 16 anos. Foi até a cozinha, onde sua mãe estava trabalhando, e perguntou: mãe, Deus existe? Claro, meu filho, Deus existe, respondeu a mãe. Não é isso que você vem aprendendo nas aulas da igreja todos os domingos? Mas eu quero saber, mãe, se Deus é bom. Mas que pergunta, Morey? Claro que é. Não está escrito na Bíblia que Deus é Pai bom, misericordioso? Então me diga, mãe, como é que um colega meu, chamado Orlando, nasceu pobre, doente, limitado, numa família de poucos recursos, e acabou morrendo de um atropelamento, depois de muito sofrer. Enquanto meu outro colega, o Arthur, que nasceu rico, saudável e muito inteligente, continua sendo o preferido de todos, dos colegas e dos professores. A mãe de Morey, questionada pelo filho, foi pega de surpresa. Esforçou-se, claro, para lhe dar a melhor resposta, dentro da concepção religiosa que ela tinha, mas só conseguiu dizer o seguinte: filho, é a vontade de Deus. O que nós podemos fazer? E quem somos nós para conhecer seus desígnios? Então, mãe, concluiu Morey, decepcionado, claro, seria melhor que esse Deus não existisse. Não fala isso, meu filho. Isso é uma blasfêmia. Como é que ele, mãe, é pai bom e misericordioso, se trata seus filhos de forma tão desigual? A um dando tudo o que uma pessoa pode desejar na vida, e ao outro negando até um corpo saudável e ainda por cima deixando morrer atropelado após longo sofrimento. A família de Morey Bernstein residia no Colorado, Estados Unidos, e diante daquelas circunstâncias ele se sentia revoltado, mas sua mãe nada pôde fazer. Desde o ano anterior tinha se aproximado de Orlando para ajudá-lo em suas dificuldades na escola, sem muito sucesso. E Orlando, por outro lado, era filho de uma família muito pobre, de imigrantes mexicanos, que desde cedo chegaram à cidade e já era vítima de discriminação e preconceitos. E além de tudo, Orlando acabou atropelado por um caminhão, como o Morris havia dito, quando ele atravessava a rua, na tentativa de fugir do bullying dos seus colegas de classe, que zoava sobre o menino, que desconcertavam o menino até dentro da sala de aula. Porque Orlando também não era um bom aluno, tinha muita dificuldade de aprender. Enquanto Arthur, o outro extremo da sociedade, era inteligente, saudável e bonito. Esse triste e lamentável episódio, caros companheiros, serviu de motivo para que Morey Bernstein passasse a desacreditar de Deus e da religião, buscando outro caminho, um caminho prático, da vida prática. Se o Deus era tão caprichoso assim, guardar tudo a um e apenas sofrimento a outro, o que ele, Morey, poderia esperar desse Deus, se é que ele existia?
É o que ele pensava. Passaram-se muitos anos. Desde aquela lamentável tragédia, Maury agora era um adulto, esquecido de religião. Ele enveredava pelo mundo dos negócios e estava no comando de uma empresa naquele estado americano. Foi quando passou pela cidade o hipnotizador, exibindo-se em espetáculos públicos, naquela época permitidos. Hoje não se permite mais esse tipo de apresentação. Maury agora era um cético. Assistiu curioso a uma de suas apresentações e ficou intrigado com os efeitos extraordinários que viu acontecer com pessoas de seu conhecimento. Ele não poderia ser uma representação, não poderia ser um teatro. Pessoas que ele acabava de conversar, que ele acabava de conhecer ali e tal, eram submetidas à hipnose e fazia coisas de se duvidar. A hipótese soava como uma espécie de magia e podia explicar até muita coisa. A hipnose podia explicar muita coisa, até então inexplicável. Ele procurou saber mais sobre hipnotismo, comprou alguns livros, leu, meditou, consultou, e com o tempo, Maury descobriu nessa prática uma forma de ajudar certas pessoas por meio de sugestões hipnóticas. Principalmente as pessoas que tinham algum problema emocional, por exemplo, né? Alguma dificuldade de se integrar na família, no meio em que ela vivia. Até que certo dia, procurando atender uma senhora, ele levou-a a uma regressão de memória. Mas se surpreendeu quando a mulher, hipnotizada, passou a relatar o que se passara com ela há mais de 100 anos atrás. Inicialmente, Maury ouviu aquilo, achou estranho, mas atribuiu os relatos à memória criativa da paciente. Em seguida, resolveu pesquisar sobre algumas coisas que ela falou, percebendo que naquele experimento havia mais do que uma simples imaginação. Existe alguma coisa aí. Como que era possível aquilo? A questão abalou as convicções do cético, levando a dar continuidade ao fenômeno que ocorria com aquela senhora durante a hipnose. Enquanto ouvia relatos com os dados fornecidos pela senhora Simons, esse era o nome da senhora, a esposa do Sr. Simons, Maury tratou de empreender pesquisas que confrontassem com as inúmeras informações por ela fornecida referente a uma encarnação que ela disse que tivera na Irlanda, em outro país da Europa, no século XVII. Foi por meio dessa prática de regressão que Maury Bernstein acabou descobrindo a reencarnação. Depois de cuidadosos e prolongados estudos. A senhora Simons, que naquela época chamava-se Pride, ou diga, que naquela época, a época da encarnação anterior, chamava Bride, deu preciosas informações de sua família na encarnação anterior, sobre sua comunidade, sobre a Irlanda na sua época, de tal modo que não restou dúvida para que Maury Bernstein concluísse tratar-se de um caso que sugeria reencarnação. Ele teria que pesquisar, que verificar se aqueles dados que ela estava dando eram dados que correspondiam à verdade. É claro que a família do Sr. Simon não era a família que tivesse origem irlandesa. Ela nunca esteve na Irlanda, ele verificou tudo isso, não tinha nada a ver com a Irlanda, eram pessoas ali mesmo dos Estados Unidos.
e se tivesse alguma coisa seria muito distante, né? Que não dava mais para perceber. E ela falava da encarnação anterior, quando ela se chamava Bridie Murphy, né? Então o livro se chama O Caso de Bridie Murphy, que tem tradução em português pela editora Pensamento. Se você tiver curiosidade, leia esse livro. O Caso de Bridie Murphy. Bridie escreve-se Bridie. Murphy, com PH. Bridie Murphy, que é Bridie Murphy, que tem tradução em português. Se você tiver curiosidade, procure conhecer mais detalhadamente esse caso, que você vai perceber o caso de reencarnação que não aconteceu dentro do espiritismo. Ou seja, o Mori não era espírita, nem Simon era espírita, não tinha ninguém espírita lá, não se sabia o que era espiritismo, mas se sabia já o que era a reencarnação. O Mori, enfim, agora podia compreender o caso de seu colega Orlando. Agora, ele transferiu isso por causa do Orlando e do Arthur. Quer dizer, eles não estavam pela primeira vez aqui no mundo. Então a condição tanto do Orlando, que era pobre, limitado, quanto do Arthur, que era rico e inteligente, decorria de experiências de vida anterior. Por isso que eles estavam aqui. É claro que a reencarnação é muito mais complexa do que isso. Mas se vocês ler o caso de Bridie Murphy, você vai aprender muita coisa lá. E vai ler outras obras. Existem muitas obras que falam sobre reencarnação. Há muita coisa de reencarnação que nós não falamos aqui. E só a lei da reencarnação poderia responder às indagações que intrigavam a mente do jovem Bernstein naquela época em que ele tinha 16 anos. Mas ele só veio realmente resolver o seu problema depois de adulto, quando ele próprio passou a fazer pesquisas sobre isso. É um caso interessante, vale a pena você ver. E com isso nós encerramos a nossa participação hoje, agradecendo muito a sua atenção, a sua paciência de nos aturar aqui, e esperando que esteja conosco noutras oportunidades, que aqui voltaremos para a apresentação do nosso Pense Nisso. Muito obrigado, fique com Deus. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Queridos amigos, em sintonia com o plano maior, vamos realizar e vivenciar o nosso Evangelho no lar. Permitir que os nossos pensamentos se conectem a algo sublime para acolhermos os emissários de luz e amigos celestiais que vêm em nosso auxílio, trazendo a paz e o equilíbrio de que tanto necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Do livro Trilha de Luz, Protestos Verbais. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, e da mesma maneira
diziam todos também. Marcos, capítulo 14, versículo 31. É indispensável que o aprendiz sincero do Evangelho esteja sempre de mãos dadas à vigilância no capítulo dos protestos verbais de solidariedade. As promessas mirabolantes ficam muito bem às comédias da leviandade, mas nunca nos que compreendem sinceramente o que seja esforço, trabalho e realização. O próprio Cristo não escapou a provas supremas dessa natureza. Ainda nas vésperas do sacrifício culminante, vemos os discípulos protestarem fidelidade e devotamento. Pedro e os companheiros declaravam-se unidos a ele até o fim, hipotecavam-lhe amor e dedicação. Jesus, porém, contava com o Pai e consigo mesmo nos testemunhos decisivos e, apesar dos bens divinos que disseminara entre os aflitos e sofredores, não obstante o devotamento a quantos lhe buscavam o socorro sublime, o Mestre viu-se absolutamente só, desde a prisão à própria cruz. Recebera muitos votos de admiração, palavras de reconhecimento, declarações de solidariedade, protestos de amor. Entretanto, o exemplo final revela muitos ensinamentos aos aprendizes vigilantes. O problema da participação nas experiências de alguém nunca se resumirá numa questão de palavras. No cenáculo do Senhor, notamos semelhante lição. Judas não pôde partilhar a vitória do Mestre em Jerusalém, como os demais companheiros não conseguiram partilhar a suposta derrota do Calvário. Lembra o Cristo, dá o testemunho e segue firme, rumo à realização divina. Nas ilusões terrestres não é possível fugir às dificuldades desse teor. No triunfo, lutarás contra a inveja e o despeito de outrem. No sofrimento, suportarás muitas vezes a traição, o esquecimento e o fel dos ingratos. Não desesperes, porém. É preciso esquecer os fantasmas e permanecer servindo ao Senhor. Emmanuel. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, o nosso Criador, a Jesus, médico de homens e de almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe amorada, por todas as bênçãos recebidas. Que a paz e a fraternidade seja emanada por toda a atmosfera terrestre como raios de luz através de nossas vibrações, nesse momento tão sublime de mentes conectadas pela vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir.